Torcer pro Corinthians não mexe só com a cabeça, mexe com o coração. E não é pouco não, viu? Eu já vivi mais de 70 anos nessa terra. Meus filhos, já vi muita coisa, já senti muita coisa. Alegria, tristeza, medo, coragem, amor, perda, mas nada nesse mundo mexe com o meu coração do jeito que o Corinthians mexe. É uma coisa diferente. Uma coisa que não dá pra explicar direito. Você pode até tentar colocar em palavras, mas as palavras sempre ficam pequenas demais para dizer o que acontece aqui dentro, quando o Corinthians entra em campo. O coração acelera, o coração aperta, o coração o coração explode, o coração chora, o coração renasce, e você nunca mais é o mesmo. Hoje eu quero conversar com vocês sobre isso. Sobre o que esse time faz com a gente. Sobre como o Corinthians não é só futebol. É transformação, é escola, é dor, é amor, é vida. Então senta aí comigo, respira fundo e vem sentir o que eu vou contar. Eu tinha uns 7 anos quando meu pai me levou pro terrão pela primeira vez. Era um domingo de manhã, céu cinza, cheiro de chuva no ar. Meu pai me acordou cedo, botou uma camisa velha em mim e disse: "Hoje você vai conhecer o Corinthians." Eu não entendia direito o que aquilo significava, mas eu via o brilho nos olhos dele, e eu sentia que era importante. A gente pegou o ônibus, desceu longe, andou a pé. E quando eu vi aquele estádio, quando eu vi aquela arquibancada de madeira, aquele chão de terra batida, aquela multidão de gente com a mesma camisa, eu senti uma coisa estranha, uma coisa que eu nunca tinha sentido antes. Era como se eu tivesse chegado em casa, como se eu sempre tivesse pertencido àquele lugar. Mas só agora estava descobrindo. Meu pai segurou minha mão. Ele segurou forte. E a gente subiu na arquibancada. A madeira rangia debaixo dos pés. O cheiro era de churrasquinho de cerberra, de suor, de terra amolada. E quando o jogo começou, quando a Fiel começou a cantar, eu senti o meu coração disparar. Disparar de um jeito que assustava. Eu olhei para o meu pai e ele estava cantando também. Estava com os olhos fechados, com a mão no peito, com a voz tremendo. E eu percebi, isso não é só jogo, isso é alma, isso é quem a gente é. Naquele dia, meus filhos, o Corinthians entrou no meu coração e nunca mais saiu, nunca mais, porque o Corinthians não entra para visitar. O Corinthians entra para morar, para ficar, para transformar tudo. Vocês já pararam para pensar no que acontece com o coração da gente quando o Corinthians joga? Não é só emoção, é físico, é real. É como se o coração ganhasse vida própria antes do jogo. Ele acelera tanto que você sente no pescoço, na garganta, nas mãos. Você tenta ficar calmo, mas não consegue, porque o Corinthians não deixa você ficar calmo. O Corinthians exige tudo. Exige que você sinta cada segundo, cada lance, cada respiração. Quando o jogo começa, o coração dispara. E você fica ali, de pé ou sentado, com as mãos juntas, com os olhos grudados na tela ou no campo, rezando. Rezando mesmo. Porque torcer pro Corinthians sempre foi reza também. E o coração bate, 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 e você sente que ele pode explodir a qualquer momento. Quando o Corinthians toma um gol, o coração aperta. Aperta de um jeito que dói, que sufoca, que faz você abaixar a cabeça e pensar. Não de novo. Por favor, não de novo. Você sente um peso no peito, um vazio, uma tristeza, que não é só sobre futebol. É sobre tudo. Sobre as vezes que você também caiu na vida. Sobre as vezes que você também quis desistir. E aí você olha pro lado e vê outro corintiano. E vê que ele está sofrendo também. E você não está sozinho. Nunca está sozinho. Quando o Corinthians faz um gol, o coração explode. Explode de um jeito que você não controla. Você grita, você pula, você abraça quem estiver do lado. Você chora, você ri. Você sente que tudo faz sentido de novo. Que a vida vale a pena. Que depois do sofrimento, sempre vem a alegria e o coração. O coração parece que vai sair pela boca. Parece que vai voar. Parece que vai renascer. Nos acréscimos, quando o jogo está empatado ou quando a gente está ganhando de pouco, o coração pra mesmo. Você segura a respiração. Você não pisca, voca não falar. Voca é só espera o apito final. E cada segundo é uma eternidade. Cada lance é uma agonia. E você sente que o coração está pendurado por um fio. Que se acontecer alguma coisa, se o Corinthians tomar um gol, o coração vai quebrar, vai despedaçar. E quando o apito final toca, quando a gente ganha, o coração explode de novo. Mas quando a gente perde,
O coração fica em silêncio. Um silêncio pesado. Um silêncio que dói mais que qualquer grito. E você vai para casa quieto, cabisbaixo, sentindo que uma parte de você morreu ali. Mas no dia seguinte, o coração acorda de novo. Machucado, mas vivo. Porque o coração corintiano nunca desiste. Nunca para. Nunca. Mo. Sabe, meus filhos, tem uma coisa sobre o Corinthians que a gente precisa entender. Torcer pro Corinthians é sofrer. É sofrer muito. Sempre foi. Sempre vai ser. E tem gente que pergunta, vô, por que você continua? Por que você não larga isso? Por que você não arruma um hobby mais tranquilo? E eu sempre respondo, porque o sofrimento do Corinthians me ensinou a viver, me ensinou a resistir, me ensinou que a vida não é sobre nunca cair, é sobre sempre levantar. O Corinthians me ensinou paciência. Quantas vezes eu esperei? Quantas vezes eu acreditei mesmo quando todo mundo dizia que era impossível? Quantas vezes eu segurei a mão do meu filho e disse, calma, o Corinthians ainda vai dar a volta por cima. E a vida é assim também, né? A vida exige paciência, exige que você acredite mesmo quando não tem motivo. Exige que você espere, que você resista. O Corinthians me ensinou humildade, porque você pode estar no topo num dia e no fundo do poço no outro. Você pode ser campeão e depois amargar rebaixamento. Você pode ter tudo e perder tudo, e isso te faz entender que nada é para sempre, que a glória passa, que o sofrimento também passa, que o importante é a dignidade, é a postura, é não perder a essência mesmo quando tudo desmorona. O Corinthians me ensinou resistência. Quantas vezes eu vi o Corinthians cair? Quantas vezes eu vi todo mundo apostar contra? Quantas vezes eu vi gente rindo, zoando, humilhando? E quantas vezes eu vi o Corinthians levantar? Quantas vezes eu vi o Corinthians calar a boca de todo mundo? Quantas vezes eu vi o impossível acontecer? E isso me ensinou que enquanto você tem vida, enquanto você tem fé, você tem chance, você tem futuro, você tem esperança. O Corinthians me ensinou a sofrer sem largar, porque tem sofrimento que te destrói, mas tem sofrimento que te constrói. E o sofrimento corintiano, ele constrói, ele forja, ele molda, ele faz de você alguém mais forte, alguém mais preparado, alguém que sabe que a dor não é o fim, é só parte do caminho. Então quando alguém me pergunta por que eu continuo torcendo pro Corinthians depois de tanto sofrimento, eu digo, porque esse sofrimento me fez quem eu sou. Me ensinou tudo que eu sei sobre viver. E eu não trocaria isso por nada nesse mundo. O Corinthians não é meu. O Corinthians não é seu. O Corinthians é nosso. É de todo mundo que veio antes. E de todo mundo que vai vir depois. Eu lembro do meu avô. Ele não viveu para ver muita glória, não. Mas ele amava o Corinthians do mesmo jeito. Eu lembro dele ouvindo o jogo no radinho de pilha, sentado na cadeira da varanda. Olhos fechados, mão no peito. E quando o Corinthians fazia gol, ele levantava, dava um grito e voltava a sentar, sorrindo. Aquilo era a alegria dele, a única alegria que ele tinha naqueles tempos difíceis. E ele passou isso para o meu pai, e meu pai passou para mim. E eu passei para os meus filhos, e meus filhos estão passando para os meus netos. É uma corrente, é uma herança, é um fogo que nunca apaga. Eu lembro dos domingos na sala de casa, a família inteira reunida, o jogo na televisão. Minha mãe reclamando do barulho, meus irmãos gritando, meu pai com a camisa do Corinthians mesmo que ela já tivesse mais buraco que pano. E a gente ali junto, vivendo aquela emoção, dividindo aquela dor, dividindo aquela alegria. O Corinthians sempre foi isso para minha família. Não era só futebol, era união, era tradição, era memória. Eu lembro da primeira camisa que eu ganhei, foi do meu pai, no meu aniversário de 10 anos. Ele não tinha dinheiro, a camisa era usada, desbotada. Mas para mim era a coisa mais preciosa do mundo. Eu dormi com aquela camisa, eu chorei naquela camisa, eu cresci naquela camisa. E quando eu tive meu primeiro filho, eu dei para ele a primeira camisa dele também, porque isso se passa, isso se carrega para sempre. Hoje, eu vejo meu neto assistindo o jogo comigo. Ele tem a mesma idade que eu tinha quando meu pai me levou pro terrão. E eu vejo nos olhos dele o mesmo brilho que eu tinha, a mesma emoção, a mesma paixão. E eu sei que quando eu não estiver mais aqui, quando meu coração velho finalmente descansar, o Corinthians vai continuar. Vai continuar batendo no peito dele. Vai continuar passando pros filhos dele e pros netos dele. Porque o Corinthians não morre. O Corinthians é eterno. O Corinthians é família. Hoje eu já sou velho, meus filhos.
Já tenho cabelo branco, já tenho o corpo cansado, já tenho o joelho que dói, já tenho vista que falha. Mas o coração continua corintiano. Continua batendo forte. Quando o Corinthians joga, continua sofrendo, continua acreditando, continua amando. Às vezes eu penso, será que meu coração aguenta mais uma semifinal, mais uma final, mais um jogo decisivo? Porque o coração já não é mais jovem, já passou por tanta coisa, já sofreu tanto, já se emocionou tanto. Mas aí o Corinthians entra em campo e o coração esquece que é velho, esquece que é cansado e dispara, e vibra, e vive. Por quê? O coração corintiano não envelhece, ele só amadurece, ele só fica mais sábio, mais preparado, mais resilient. Eu já vi tanta coisa nesses anos todos. Já vi queda, já vi glória, já vi vergonha, já vi redenção, já vi o Corinthians no fundo do poço, e já vi o Corinthians no topo do mundo. E tudo isso moldou o meu coração, fez dele o que ele é hoje. Um coração que sabe sofrer sem quebrar. Um coração que sabe esperar sem desistir. Um coração que sabe amar sem cobrar. Porque o Corinthians me ensinou que amor verdadeiro não é sobre receber. É sobre dar. É sobre estar presente. É sobre resistir. É sobre permanecer. Hoje, quando eu sento para assistir um jogo do Corinthians, eu não sinto só emoção. Eu sinto gratidão. Gratidão por ter vivido tudo isso. Por ter sentido tudo isso, por ter amado esse time a vida inteira. Porque o Corinthians me deu mais do que títulos. Me deu identidade, me deu família, me deu propósito, me deu razão para acordar no domingo. Me deu razão para acreditar que sempre vale a pena. E eu sei que um dia não muito distante, meu coração vai parar de bater, vai descansar. Mas eu tenho certeza de uma coisa: o último pensamento que eu vou ter, a última emoção que eu vou sentir, vai ser sobre o Corinthians, vai ser sobre essa camisa, vai ser sobre esse amor, porque o Corinthians não está só no meu coração. O Corinthians é o meu coração. E enquanto ele bater, enquanto ele tiver força, ele vai bater pelo timão. Sabe, meus filhos, torcer para o Corinthians não é sobre futebol. Nunca foi. Futebol é só o palco, o cenário, a desculpa. O que o Corinthians faz, o que o Corinthians realmente faz, é mexer com o que a gente tem de mais profundo, com o coração, com a alma, com a essência. O Corinthians ensina a gente a sentir, a viver, a resistir, a amar, a sofrer, a renascer. O Corinthians não é fácil. Nunca foi, nunca vai ser, mas é verdadeiro, é real, é humano. E tudo que é verdadeiro, tudo que é real, transforma a gente. Então, se você está aqui, se você sente o que eu sinto, agradeça. Agradeça por ter um coração que ainda bate, que ainda se emociona, que ainda acredita. Porque no final das contas, viver com um coração aceso, viver sentindo tudo, é a coisa mais bonita que existe. Vai, Corinthians!